Olá, sou o Silvio Leite e dou boas-vindas a todas as produtoras, produtores e a toda a cadeia café na continuidade do Projeto Florada. Este é um projeto do Grupo Três Corações com objetivos educacionais abordando assuntos da semente à xícara de café. Hoje, com imensa alegria, nós temos como convidado nesse tema, que é sustentabilidade e certificação, o engenheiro Eduardo Sampaio. Bem-vindo, Eduardo. O engenheiro Eduardo é formado pela Exalc, engenheiro agrônomo, consultor, produtor de café e tem uma larga experiência no contexto internacional em consultorias, certificações e conceito de sustentabilidade. Eduardo, começando o nosso papo, eu gostaria de perguntar quais são as principais certificações requisitadas atualmente. Boa tarde, Silvio, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a produtoras de café de todo o Brasil. As principais certificações são Fair Trade, no caso muito específico para pequenos produtores, orgânico, UTZ Rainforest, 4C e o Certifica Minas. Muito bem. Eduardo, se a gente abordar um pouquinho agora, vamos pegar qual foi a origem, qual foi o início das certificações no nosso país, desse conceito de certificações? É uma pergunta muito interessante, porque a produtora pode pensar, mas como que tudo isso surgiu, né? Então isso surge também com movimentos culturais, ambientais, e a coisa data lá da década de 60, quando houve uma contestação ao tipo de alimento que a gente consome e veio o movimento orgânico, mirando muito, Silvio, nas questões alimentares e produtivas com foco ambiental, em reciclagem, compostagem e tudo mais. O orgânico, de certa forma, influenciou muito as outras certificações. Na década de 70, a Holanda teve um papel preponderante na formação do Fair Trade, do comércio justo. Por quê? Porque a Igreja Católica na Holanda, e muito mais pela colonização que tiveram na Indonésia, quis tratar o tema do pequeno produtor com mais propriedade. E sabia que o pequeno produtor é importante no contexto mundial, na África, na Oceania e nas Américas, e deve ser encaixado numa dinâmica de gestão mais forte, e nasceu o Fair Trade, em 1972. Depois, mais tarde, nos Estados Unidos, na década de 80, seguindo toda a influência orgânica, vem a Rainforest Alliance, que na verdade está se unindo à certificação UTZ. E no começo dos anos 2000, vem na Holanda novamente o movimento de uma certificação mais maciça, baseado em mercado de volume, com a participação de supermercados, torrefações grandes e traders, que era a UTZ Capé, hoje UTZ, famosa no mundo todo. O 4C nasce de uma iniciativa da cadeia, inicialmente como verificação com grande foco para as cooperativas, e almeja também a certificação recentemente. E o certificado... Por enquanto, ele não é um certificado ainda, ele não é uma certificação ainda. Ele sempre está no caminho. Uma verificação, mas acredito que está no caminho para ser uma certificação. E o Certifica Minas é muito interessante porque é um programa que nasceu no governo de Minas com a ideia de estar atrelado à extensão rural, que então seria o Instituto Mineiro de Agropecuária como órgão auditor e a Emater como extensionismo. É uma das primeiras que trata a questão da extensão rural muito ligada à certificação de boas práticas no conjunto do engenheiro agrônomo extensionista. Então são essas as principais, claro que o Certifica Minas só acontece no Brasil e em Minas Gerais. Perfeito. Dentro desse contexto, você concorda que as certificações têm como influência, como resultado, ambientalmente mais corretas, socialmente mais justas e economicamente mais viáveis? O conjunto das certificações, você acredita que ela tem isso como resultado? Sim, isso é um foco sempre de uma fazenda. Por quê? Porque a arte de produzir café é a arte de interferir no ecossistema sem provocar danos reversíveis. Então nós temos uma fazenda, um sítio, nas matas de Minas, no sul de Minas, no Espírito Santo. Esse sítio é um contexto de cafezal, carreadores, casa, terreiro de café, APP, reserva legal. Então o produtor mexe com tudo aquilo, porque ele precisa da água que está armazenada, né? Então o foco econômico-ambiental tem que estar sempre ligado. E o foco social vem muito
que o produtor tem que ter um resultado positivo no bolso, né? A gente sempre lembra que produtor no vermelho não pode ser verde, isso vai ser um clichê para sempre, e as produtoras que nos ouvem devem saber disso, mas ultimamente isso tem sido muito ligado ao conceito de salário de bem-estar ou rentabilidade de bem-estar. O que é rentabilidade de bem-estar? É a receita que eu tiro no final do ano do meu café, ou até do meu gado, do sítio, do queijo, o que for que eu plantar lá, que me faz ter uma vida feliz e digna. Digna para quê? Para educar meus filhos, para comprar comida boa, para estar nutricionalmente bem alimentado, para não ter doenças, para me vestir bem. Isso é que o país precisa. O país precisa de um exército de pequenos produtores e produtoras bem alimentado, mas ganhando dinheiro. É claro que ganhando dinheiro é proporcional à rentabilidade do café. Perfeito. Agora eu te asseguro que café é um bom negócio. Pode não ser um excelente. E como bom negócio, o preço sobe e desce. Então, as certificações sempre vão ter esse foco, mas como eu disse, colocando um pouco esse conceito do rentabilidade de bem-estar. E as certificações, do modo geral, elas têm a medição de performance que consegue estar atingindo esses objetivos de maneira temporal? Ao longo dessas últimas décadas, a gente está falando de quase 50 anos, todas as certificações têm um processo de auditoria. Então, o desenvolvimento desses indicadores de performance veio numa fase posterior e a gente está vivendo muito ela agora, né? E o que é indicador de performance? Por exemplo, lucratividade por talhão, né? A parte de gestão, rastreabilidade, conhecer o custo de cada talhão ou quadra de café é muito importante. Então, esse é um item primordial. Por exemplo, quanto ao manejo do solo, porcentagem de matéria orgânica no solo, quanto que o solo agrega de água para não precisar irrigar, como está a distribuição da fertilidade no meu solo para eu chegar lá perto dos 40 sacos por hectare, né? Como é que está a minha parte ambiental, a qualidade da minha água, se eu tenho fossa, se eu trato o meu esgoto e todas essas questões. Em relação ao agroquímico, se eu tenho prédio defensivo, são todos indicadores. É o caso da Plataforma Global de Café, que tem um conjunto de indicadores que é resultado de um acordo da cadeia brasileira de café para o Brasil. Por quê? Porque a gente pode usar eles para melhoramento contínuo nos grupos de produtores que a gente tem no Brasil. Perfeito. O mercado ainda, tanto nacional quanto internacional, tem aumentado a demanda para esses cafés? Haja visto por todas essas certificações que você mencionou e que daqui a pouco passará a explicar cada uma delas, mas tem aumentado a demanda, e se esse contexto dessas certificações, elas respeitam muito as condições regionais de cada produtor, de cada produtora, nessas qualidades e nessa condição? São duas perguntas bem abrangentes. Na parte de mercado, é claro, toda certificação é um conjunto de 4 grandes departamentos. Tem as representações nos países, as parcerias, as implementações, tem um departamento de rastreabilidade, um departamento de comunicação e venda, né? E a diretoria geral. Então, o Fairtrade, o orgânico, a Woods Rainforest, tentam vender cada vez mais. E esse conjunto de vendas, Silvio, é hoje, inclusive segundo os relatórios da Euromonitor e do Coffee Barometer, publicado recentemente em 2018, apontam para algo em torno de 20 a 25 milhões de sacos. E o mundo está consumindo 167 milhões de sacos, né? Então, é muito mais do que era no passado, já é uma fatia considerável, mas também é de se esperar que essas certificações não vão abranger o mundo todo, né? Então, os programas corporativos também vão além das certificações em programas próprios, de torrefações, de exportadores e até de supermercados, né? Então, é um conjunto considerável, visto a comparação de quando tudo isso começou, né? Perfeito, perfeito. A questão da segunda pergunta, de adaptações regionais, é mais crítica, porque são selos mundiais que são regidos por protocolo de influência global, com foco nas metas do milênio das Nações Unidas, por exemplo. Então, via de regra, todas elas têm que cumprir pelo menos a legislação nacional. E aí que às vezes... Esse é o básico.
Pelo menos a legislação nacional. Isso. Mas sem derivar ainda dentro disso, Eduardo, nós temos conhecimento que o Brasil é muito, ou seja, as leis brasileiras são bem específicas, vão se dizer bem rigorosas nesse contexto, comparado com outros países, também produtores. E isso não desequilibra um pouquinho? Claramente desequilibra, porque você pode ter um produtor com o mesmo selo em um ambiente cujas leis internas são muito abaixo das brasileiras. Eu cito a NR31, a própria CLT, as regulações ambientais e tudo mais. Então, é uma oportunidade para o Brasil se posicionar. Olha, eu tenho esses selos, mas eles respeitam este critério mínimo. Aliás, o conceito de rentabilidade é uma oportunidade para o Brasil que pode ir para o mundo com um salário muito maior do que os outros países. Mas pelo menos serve de base e um marco zero para melhoramento contínuo. Então eu entendo que essa questão é importante, é problemática, mas deve ser tratado como uma fortaleza para o Brasil para pressionar até que outros países, concorrentes ou não, melhorem o seu nível interno de leis. Entendi, Eduardo. Muito esclarecedor toda essa explicação. Então agora na próxima videoaula vamos estar apresentando cada certificação, quais são os pré-requisitos para você estar inserido dentro desse contexto e entender um pouco mais sobre cada uma delas. Até breve. Até breve.